então nós vamos dar mais início para o nosso papo de escola de hoje, para a nossa 9ª edição. Hoje estamos aqui, então, com a Lara e com o Rodrigo. Olá! Olá, gente. Tudo certo? Tudo certo. E o tema da nossa conversa de hoje é controle na sala de aula, aliado ou vilão? Então, a ideia é a gente poder conversar um pouquinho sobre essa situação, né? Do papel do professor em relação ao seu controle na sala, o quanto esse controle é necessário, quanto ele ajuda, em que momentos que ele pode, né, ter um papel importante para garantir a aprendizagem dos alunos, e em que momentos a gente, de repente, deveria deixar esse controle um pouco mais de lado, né? E aí realmente poder dar um pouco mais de autonomia para os estudantes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as nossas experiências, as nossas situações que a gente já enfrentou em relação a isso e os desafios também que a gente já teve. Quem quer começar a contar um pouquinho sobre experiências? Lara! Olá! Oi, Lu, obrigada. Eu acho que a gente podia trazer um pouco da questão histórica, assim. Primeiro, eu acho que o controle na sala de aula ele tem sido do professor desde sempre, né? Então, e isso era uma coisa exigida. O professor bom é aquele professor que sabe o que vai ensinar, que tem controle sobre tudo que acontece, que sabe onde o aluno está olhando, né? Se ele vira o olho para o lado, o professor chama atenção. Então, acho que na questão histórica, o controle ele sempre foi muito valorizado. Mas por que a gente está trazendo esse tema aqui hoje? Eu acho que é porque esse tema já tem sido um tema questionado, né? Hoje em dia. Porque viu-se por muito tempo, né, como o controle tem gerado estudantes um pouco dependentes, né, e por essa questão da autonomia também. Então, eu acho que primeiro vamos falar sobre os pontos positivos, assim, na minha visão, o professor que tem controle da sala de aula, ele tem segurança, e quando o professor se sente seguro, ele se demonstra tudo que ele sabe de bom, assim, então ele tem segurança sobre o que ele vai ensinar. Então, acho que o controle está muito aliado a isso. Na minha visão, isso é um pouco irreal. Eu acho que dentro da sala de aula, essa segurança ela deve ser um pouco mais flexível e compartilhada. Então, acho que o professor ele tem que se sentir seguro, não porque ele é detentor do controle total, assim, mas porque ele sente segurança no improviso, na adaptação e na abertura que tem com os outros alunos. Então, eu acho que tem essa questão histórica do controle ter sido supervalorizado e até exigido, né, de muitos professores. Vamos ver aí o que o Rodrigo fala, que aí depois eu puxo para os outros pontos que eu penso sobre isso. Italara, realmente. É um tema bem interessante, porque eu escuto de meus professores que quanto mais rígido, melhor. Né? Só que é aquela questão, né? Existe uma diferença muito grande em ter autoridade e ser autoritário. É essa a linha tênue que os professores têm que se ligar, né? Tem que perceber a diferença. Então, quando a gente autoritário, a gente vai ter uma sala calma, mais tranquila. Em contrapartida, vamos ter quase zero participação do aluno, porque o aluno tem medo de levantar a mão para perguntar, porque vai levar um esporro, né? Então, quando chega a questão do autoritarismo, aí gera um déficit de aprendizagem muito grande, porque o professor vai só cuspir o conteúdo, o aluno vai balançar a cabeça, fingindo que entendeu, e ali ele vai ter cumprido o papel dele, aparentemente, né, na cabeça dele. Então, quando ele exerce a sua autoridade, ele permite que os alunos participem, colaborem do aprendizado. E esse é que é o detalhe mais importante. É fato que o ensino tradicional e os professores mais antigos têm o autoritarismo como marca registrada. Os professores mais atuais têm a questão da autoridade associada à empatia. É muito complicado quando você entra numa sala, por exemplo, eu já fiz esse teste, e você já inicia a aula dando esporro nos alunos. Então você entra na sala, já começa a criticar, mas vocês não sentaram, vocês não estão em pé, a gente está perdendo tempo. Você já cria um ambiente de animosidade ali, que já dificulta a aprendizagem. Quando você entra, aí, pessoal, bom dia, tudo bom, vamos lá, beleza, eles estão demorando a sentar, estão eufóricos, né, estão voltando do intervalo, né, no começo da aula não, porque eles estão chegando com sono ainda, né, então é mais fácil. Mas aí você começa a perceber que um movimento de empatia associado ao movimento de autoridade dá ferramentas ou permite que o professor possa chegar mais perto dos alunos, né, e possa
a fazer com que o aprendizagem se torne mais divertido, mais dinâmico. Então, é esse o ponto-chave que eu acho, né? O controle, ele deve demonstrar autoridade, mas deve ter empatia também, que é totalmente diferente da questão do autoritarismo. Esse é o ponto-chave que eu trago na questão do ponto negativo, né? Trazendo, na verdade, duas vertentes, dois olhares, né, que a gente vê hoje ainda em professores mais tradicionais em atividade, tá? Com professores dessa nova geração aí. É isso aí. Sabe, Rodrigo, que isso que tu falou me fez pensar, né? Tu falasse, né, a ideia, né, de quanto mais rígido, melhor, muitas vezes essa visão que se tem, né? E eu fiquei pensando, né, melhor para quê, né? Porque é bem isso que tu trouxeste, né? Assim, para disciplina, se a gente for pensar, né, no caráter disciplinar de todo mundo sentadinho, né, pode ser melhor, mas para aprendizagem, que realmente é o, né, o motivo principal pelos quais, né, os alunos estão ali, né, como tu disseste, aí o aluno acaba não participando, não se sentindo seguro, né, ficando com esse receio, com esse medo do que vai acontecer, mas o quanto esse caráter da disciplina ainda está muito forte na escola, né, eu me lembro que quando eu trabalhava como psicóloga em escola, tinha uma época, logo que eu entrei, que um dos critérios que a gente tinha quando a gente avaliava os professores era se o professor tinha, eu não sei se vocês usam esse termo, né? Não sei se esse é um termo regional do Rio Grande do Sul ou não, mas era se o professor tem domínio de turma, era esse o termo que se usava, né? Domínio da turma, ou seja, bem essa ideia do controle, né? Claro que a gente sabe que a gente tem que criar também um ambiente favorável para a aprendizagem, esse ambiente não pode ser totalmente caótico, né? Então, realmente, mas a forma como a gente vai criar esse ambiente propício para a aprendizagem, como tu disseste, não precisa ser na base do grito, não precisa ser na base do medo, né? Mas eu vejo, assim, acho que agora já mudou bastante, mas eu me lembro em alguns momentos mais iniciais, onde essa associação do professor, que é bom em disciplina, como sendo o bom professor, né? Em muitos momentos eu escutei coisas assim, né? Muito legal. Eu acho que isso que vocês trouxeram remete muito também a como que a gente vai soltando a rédea, né, da turma, assim. Eu acho que essa história de controle e segurar as rédeas, assim, é uma coisa que vem de muitos anos atrás, igual eu já falei da questão histórica. Mas se a gente for pensar nos anos 70, 80, as crianças, elas faziam tudo porque eram obrigadas, né? Os alunos, na verdade. E até para coisas pessoais, tipo, iam visitar os avós porque os pais falavam que tinham que visitar aos domingos. Esse tipo de coisa. E hoje em dia, a gente vê que eles fazem, as gerações mais novas fazem as coisas quando elas veem um significado naquilo. E eu acho que é isso que a gente tem buscado na educação criativa. É mostrar aos alunos o significado daquela aprendizagem, do conteúdo, qual a relevância disso para a vida deles, né? E eu acho que quanto mais a gente traz essa visão para dentro da sala de aula, mais a gente tira o controle do professor e passa o controle da aprendizagem para a turma. Então, os outros alunos são responsáveis pelo conteúdo, o professor também, o próprio aluno também. Então, a gente quebra um pouco com essa hierarquia de que o professor, ele detém tudo que as pessoas ali estão aprendendo. E eu acho que isso é muito interessante, porque quando a gente quebra essa necessidade de controle por parte do professor, o que acontece é que a gente diz aos alunos que o que eles aprendem ali não é o que eu sei. Eu quero que eles saibam mais do que eu. Então, assim, eu quero que eles sejam eles evoluídos, né? Então, o que eles estão aprendendo ali não é exatamente o que eu estou lá para dizer, mas eu estou lá para encorajar que a aprendizagem aconteça dentro de um determinado tópico. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente mudou, que houve durante essa transição histórica também. Antes, como não tínhamos acesso à informação como a gente tem hoje, o professor, ele detinha a informação e ele transferia aquilo para os alunos. Era isso, basicamente. Então, o professor realmente tinha controle do que os alunos iam saber na vida, né? E hoje não. Hoje os alunos têm acesso às informações e o professor, ele tem que encorajar aquela aprendizagem. Então, eu acho que esse controle, ele perde um pouco o sentido, porque o aluno vai falar, eu vou ter que fazer isso só porque o professor mandou, ele não vai mais fazer nada porque o professor mandou. Ele vai fazer as coisas quando ele vê sentido naquilo, quando aquilo tiver relevância para a vida dele.
Então, eu acho que é por isso que esse diálogo, esse debate sobre controle na sala de aula tem sido uma coisa recorrente, porque o aluno, a criança de hoje não é aquela que vai visitar os avós aos domingos porque ela é obrigada, ela vai visitar porque ela gosta, ou porque tem alguma coisa legal lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a trazer o significado das coisas para os alunos, deixar essa transparência, eu acho que isso é uma coisa bem importante, que é o que acontece hoje nas empresas, em outros lugares, os próprios empregados que não estão alinhados com a visão da empresa, eles não ficam, né? Eu acho que é uma questão que a gente tem que trabalhar em todos os âmbitos hoje, assim, não só na questão escolar. Como que a gente pode tirar um pouco do controle e passar a falar um pouco de relevância da aprendizagem? Sabe, Lara, que tu falando, eu fiquei pensando que talvez o controle tenha que mudar um pouco o seu papel, né? Em vez de ser o professor que controla a aprendizagem, né, dos alunos, passando a ser eu, como estudante, tenho controle, mas no sentido positivo, né, da minha aprendizagem, controle no sentido de eu tenho autonomia para poder decidir também, eu também tenho, né, as rédeas deste processo, controle nesse sentido, né, do aluno se responsabilizar também pela sua aprendizagem. Se a gente vê um controle desta forma, talvez a gente possa pensar, né, numa visão um pouco mais interessante, né, surgindo aí. E tu, Rodrigo, o que tu acha? Rapaz, eu concordo com o que vocês falaram, mas assim, eu já queria antecipar um pouquinho da questão de alguns desafios, né, que inclusive eu passo na sala de aula, né, como professor universitário e ensino médio, que, principalmente no médio, eu percebo isso, que são dois pontos muito complexos e complicados, que é a questão da troca de papéis, a inversão de papéis, onde você recebe um aluno que ele, muitas vezes, falta um pouco de educação doméstica a ele, falta limites, falta maturidade pela idade normal, falta um pouco de maturidade, mas a falta de limites e a falta de responsabilidade é algo muito complicado. A gente não pode e não deve assumir esse papel, que é dos pais. Na verdade, nós devemos trabalhar de forma colaborativa. Então, é necessário que os pais acordem, passem a participar mais, né, dessa educação dos filhos, que vai nos ajudar muito, inclusive nessa questão do próprio controle, né, voltando para a questão do controle afetivo, podemos dizer assim, né, que a gente envolve mais a afetividade e consegue trazer o aluno mais para perto, para que ele possa compreender e ter uma aprendizagem muito mais significativa. A outra questão é a globalização e a internet, ela facilitou muito o acesso ao conhecimento. Isso é bom por um lado, que você tem acesso a quase todo o conhecimento que é possível, tá? E é ruim por outro, porque aí você passa a querer saber um pouquinho de tudo e não se aprofundar em nada, né? É o clichê, aquela ideia de ser o especialista, onde você sabe muito de algo e não sabe o contexto geral. Eu te Então, interromper, Rodrigo, só um minutinho. Eu acho que isso é o acesso à informação, né? E não ao conhecimento. O conhecimento é isso aí que você acabou de falar depois, né? justamente, mas Tem esse muita acesso informação, exagerado. não necessariamente aprende. Mas aí o que acontece, Lara? Esse excesso de estímulos dificulta o aprendizado muitas vezes. A criança se perde. A gente vê crianças hoje ansiosas, a gente vê crianças hoje com TDAH, que na verdade são processos que podem ser desenvolvidos e amplificados justamente por isso, porque ele passa, meu Deus do céu, como é que eu vou estudar isso? Quando ele entra na internet que vê aquela quantidade de informações, ele enlouquece, né? Isso gera uma ansiedade muito grande. E eu percebo hoje que boa parte dos nossos alunos sofrem desse mal, né? Que alguns consideram o mal do século. E isso faz com que os alunos vão em busca de pílulas do conhecimento. Eles não querem compreender o conteúdo, eles não querem entender o assunto, por mais que a gente mostre, a pergunta clássica, para que ou onde eu vou usar isso? Você pode explicar, pode dar exemplo do dia a dia, mas ele vai querer buscar o caminho mais fácil. É a atualidade. O conhecimento na atualidade é um conhecimento mais específico, mais direcionado e curto. São literalmente pílulas de conhecimento. Isso é legal? Não. Porque isso não estimula o aluno a ter uma construção gradativa do conhecimento. Ele fica preguiçoso. E o aluno, quando fica preguiçoso, dentro da sala de aula, o que acontece muitas vezes? Ele vai ficar sonolento, ele não tem o poder de concentração para poder sentar e fazer uma prova do Enem,
de 5 horas seguidas. Por quê? Porque ele não para ler um livro. Ele vai ler o resumo do livro na internet. Então, assim, essa praticidade, esse excesso de estímulos é bom por um lado, porque permite que ele tenha acesso às informações que antes eram detidas, né, ou retidas pelo professor e cuspidas para ele. Em contrapartida, ele está ficando cada vez mais especialista em alguns tópicos e deixando de compreender ou ter a visão mais ampla do processo, né, aqueles conhecimentos transversais. São 2 desafios que a gente tem que ter, porque isso acaba levando o professor a perder um pouco o controle e até exagerar um pouco mais no controle quando ele vê que os alunos começam a se dispersar. Por mais que ele seja criativo, que ele tente, por exemplo, tem aulas que professores chegam para mim e dizem, rapaz, eu não sei o que é que eu faço, porque, eu fiz, nessas aulas online, por exemplo, eu fiz formulário, eu usei PowerPoint, eu usei a mesa digitalizadora, eu passei vídeo e não consegui reter a atenção dos alunos. Seja presencial ou seja online. Alguma coisa está errada, né? Então, errada dos 2 lados. Como estimular mais o aluno, mas como o aluno também entender que ele precisa se autoestimular para estar ali, né? Então, essa falta de limites que muitos adolescentes têm hoje, por conta da ausência da família, que está melhorando, essa questão da pandemia tem o seu lado negativo muito, né? Mas tem um lado positivo por estar trazendo de volta essa instituição família à tona na discussão, é importante para que a gente possa ter um aprendizado de mais qualidade e sem a necessidade desse controle todo, né, que o colégio acaba exercendo sobre os alunos. Isso aí que você falou é muito verdade, assim, é bem possível o professor distribuir o controle entre os alunos, né, se eles não estão preparados mentalmente para isso. Então, assim, eu vejo muito, eu trabalho com universidade, né, e tem muitos alunos que são já do 4º ano, eles já estão fazendo o projeto final deles. E é nítido, assim, como que os alunos mais preparados mentalmente, que têm uma inteligência emocional mais desenvolvida, como eles conseguem ter autonomia do projeto. Então, o professor funciona como um instrutor mesmo, guiando, trazendo novos tópicos para eles pesquisarem, coisas para repensar e tal. Mas, por outro lado, tem aqueles alunos que, se você não tiver o controle 100% do projeto dele, dizer o que ele faz toda semana, o que ele tem que entregar, o que ele tem que pesquisar, realmente ele não vai. Então, assim, eu acho que o controle, ele está muito... ele só é possível com um grupo de pessoas, não vamos dizer só alunos, mas essa disseminação, assim, esse descontrole centralizado pelo professor, só é possível quando as outras pessoas também têm interesse, né, de receber um pouco da responsabilidade e de compartilhar um pouco da aprendizagem conjunta, assim. Acho que isso que você fala é bem verdade. Eu fiquei pensando em 2 coisas, assim, que vocês estavam falando. Primeira, é o quanto a gente hoje está, por exemplo, se dando conta de formas diferentes, né, de trabalhar com os alunos estudantes, enfim, mas nem toda a escolaridade deles foi assim. Então, eu sinto que também, assim, é diferente tu trabalhar por exemplo, com um estudante né, no teu caso, né, Lara, num college, né, que durante toda a sua vida escolar teve essa autonomia sendo desenvolvida, trabalhou com projetos e foi criando esse grau de independência, né, e de apropriação do seu processo de aprendizagem, ou alguém que de repente se vê nessa situação e não tem, né, todos os instrumentos, todos os elementos. Então, acho que a gente ainda tem uma caminhada para realmente que eles possam chegar, como disse o Rodrigo, né, chegar num grau de maturidade, e até assim, de se dar conta dos seus interesses, porque eu acho que esses dias tu contavas também, Lara, assim, às vezes nem a questão de saber o que eles gostam, né? Então não é assim, eu não sei me organizar para estudar e tal. Não, eu nem sei o que eu quero, né? Então toda essa parte do autoconhecimento e tudo mais são muitas coisas que eu vejo que a gente ainda tem muito para trabalhar. E outra coisa que eu fiquei pensando também é assim, a gente não quer aquele professor controlador, né? Que sabe tudo ali, e agora tem que fazer isso e aquilo e não sei o quê, mas ao mesmo tempo tem um grau de estrutura que também às vezes é favorável e necessário, né? E às vezes também conseguir chegar, eu sinto que na educação às vezes a gente tem uma postura, daí daqui a pouco a gente vai um pouco para a postura oposta, para depois chegar e ver, tá? Então não é controle total, também não é aluno faz o que tiver, né, a fim de fazer.
é criar uma estrutura com algumas possibilidades, com alguns passos, com liberdade para fazer algumas coisas. Eu estava me lembrando de um livro que eu li mais recentemente, em que o autor usa o termo improvisação guiada, né? Então ele usa inclusive muitos termos assim do teatro de improviso, do jazz, para falar dessa necessidade do professor saber improvisar, saber ter um pouco esse jogo de cintura e poder fazer coisas diferentes, mas dentro de uma certa estrutura. Então não é assim um improviso de qualquer jeito, né? É tu tendo mais ou menos os teus passos, a tua estrutura, e a partir daí tu consegue, né, jogar, né, ter um pouco esse jogo de cintura de por onde ir. Então, eu acho que no fundo a gente tem que talvez chegar nesse equilíbrio aí, né? Lu, lembrei de alguns exemplos concretos aqui depois dessa sua fala. Isso é muito, muito relevante. Aconteceu comigo em 2 semestres diferentes para o mesmo curso, para alunos que estavam fazendo o projeto final. Então, eu tinha 18 alunos. No primeiro semestre, todos eles super desmotivados, eu deixei super livre, sabe? Toda semana eu reunia com eles, via o que eles estavam fazendo e tinha no meio do semestre eles tinham que apresentar e tinha os requisitos, o que tinham que apresentar, e no fim outra apresentação. Então, assim, apresentações super espaçadas ao longo do semestre, e aí o resto do tempo era muito livre. Achei que a performance foi péssima, assim, a motivação foi horrível, eles fizeram o que eles gostavam, mas nem interesse pelo que eles gostavam estava existindo, né, de tanta falta de estrutura. Já no segundo semestre, que eu ensinei o mesmo curso, eu estruturei bem melhor, então o que eu faço agora esse semestre, inclusive, que eu faço agora, a gente tem uma plataforma colaborativa e eu coloco por semana o que eu imagino que eles precisam ter. Então, assim, a gente faz um cronograma e aí eu coloco o meu cronograma e peço que eles coloquem os deles nos boards deles, assim. Então, cada um cria o seu próprio cronograma baseado no que eu sugeri. Então, alguns mantêm, outros trocam. Igual você falou, o aluno que é mais acostumado à autonomia, ele começa tudo de novo o cronograma. O aluno que gosta de controle pelo professor, copia o meu cronograma. E aí, toda semana, eles mesmos escrevem num post-it, assim, as metas, o que eles querem ter na semana. E aí, o meu papel de controle é justamente fiscalizar, assim, se aquilo está acontecendo. Mas não sou eu que digo o que tem que fazer. Então, eu acho que essa estrutura ajuda muito, assim, e eles estão, nossa, eu dizer assim, 70% melhores do que os alunos do semestre passado, por causa dessa estrutura com espaço, com liberdade, né? Eu acho, Lara, que às vezes, para um aluno que não é acostumado, a liberdade demais atrapalha, como você falou, né? Porque nós viemos do ensino tradicional, muitos professores nossos, que foram nossos, vieram do ensino tradicional e replicaram essa forma para a gente. Ou seja, autonomia beirando zero, né? Então, você recebia os conteúdos que era para estar para a prova, o capítulo, a página do livro, né? Hoje, às vezes, a gente tem que dizer para o aluno, porque ele não sabe buscar no sumário. Então, assim, falta a gente pegar na mão e fazer a prova no lugar deles, tá? Nesse ponto hoje. Então, eu acho que é uma falta de autonomia total. Culpa de quem? Tá? Culpa dos pais, culpa da forma da educação atual, culpa dos colégios, porque os próprios colégios podiam, a partir de projetos, a partir de metodologias mais atuais, começar a tentar desenvolver essa autonomia nos alunos, né? Na produção de alguns trabalhos científicos, na produção até de pesquisa, né? De bibliografias, né? Fazer um artigozinho de revisão sobre um determinado conteúdo, tá? Então, assim, essa autonomia a gente só vem começar a pegar na faculdade. E não é nos primeiros períodos, não. Bem mais adiante. Geralmente, o aluno que pega melhor essa autonomia na faculdade é aquele que entra na iniciação científica, né? Então, quanto mais cedo ele entrar na iniciação científica, mais ele aprende que ou ele faz ou ele se lasca, né? Então, é meio que na base da porrada e ele vai tendo que se moldar aquilo. Então, eu acho que o problema está na base. Se a gente conseguisse, na educação, trabalhar com metodologias, como metodologias ativas, trazendo aprendizagem significativa, mostrando mais para o aluno que ele é o dono do destino dele, nesse sentido, é o dono,
é ele que determina o que ele quer, o que ele deve aprender, dentro de certos parâmetros. A gente não pode deixar totalmente solto, a gente tem que dar os parâmetros, e dentro daqueles parâmetros ele decide se ele quer ir por ali, se ele quer ampliar, se ele quer, a gente está dando parâmetro, esse parâmetro é modulável. Mas eu acho que a gente tem que sair desse papel de doutrinador, esse papel de professor, porque o termo professor em si, ele já traz uma questão de controle muito grande, porque você é o suprassumo, você é o Deus, entre aspas, óbvio, dentro daquela sala é você que manda, né? Então, tudo que acontece ali passa por sua vontade, então você acaba extrapolando muitas vezes em algumas decisões, inclusive. E a gente passar a assumir um papel de facilitador do conhecimento, onde a gente cria parâmetros de forma modular, onde o aluno ele vai moldando, construindo conhecimento, mas isso tem que começar da base. Se não começar desde pequeno, ele não consegue desenvolver autonomia e acaba se tornando dependente, como você acabou vivenciando nas suas turmas. Eu, quando dei aula para turmas de medicina, eu percebia, né, eu pegava alunos do primeiro e segundo período, que eles chegavam muito tradicionalistas. E era uma faculdade que trabalhava com metodologias ativas, com PBL, né, Problem Based Learning, né, e o PBL, ele traz muita autonomia, porque é o trabalho em pequenos grupos, onde todos têm que participar, né, em pequenas discussões, tá? E depois a gente tem algumas meio que aulas para poder direcionar os alunos dentro daquele conteúdo, né? E a gente passa todo um roteiro que ajuda a guiar o aluno, mas que ele pode buscar literaturas diferentes para contestar com você, o aluno está bem aberto. E a gente percebe como eles queriam dizer, professor, eu tenho que aprender exatamente o quê? Me diz aí, né? Por quê? Porque se a gente deixar ele livre, ele se perde. Mas é culpa dele? Não. É culpa nossa? Talvez. Ou, na verdade, é uma culpa muito do sistema educacional que a gente tem atualmente aqui no Brasil. Tá? Que poucas escolas trabalham construtivismo, poucas escolas trabalham aprendizagem significativa da forma que deve ser trabalhada. Né? Então, se a gente trouxer essa autonomia, tentar trazer ou fazer que o aluno desenvolva essa autonomia mais novo, com certeza ele vai chegar no ensino médio e na faculdade e vai ter rendimentos e um comportamento muito melhor. E um crescimento, não só na parte cognitiva, como na parte atitudinal, desenvolvendo outras habilidades, de forma muito mais tranquila e sem tanto aperreio, como a gente depara hoje. Com certeza, essa grande quantidade de pessoas com ansiedade, né, iria diminuir muito se eles tivessem esse treinamento, podemos dizer assim, esse direcionamento desde novinho. Eu acho que esse é um dos problemas que Laura estava comentando aí. Eu acho, Rodrigo, que um ponto que tu trouxesse aí, né, tipo, quem é o culpado aí, eu acho que uma das coisas, né, que, não vou dizer culpado, mas que acaba também dificultando isso, é no nosso próprio sistema educacional a preocupação excessiva com os produtos finais, né, com os resultados e muito pouco com o processo, né, porque se a gente for parar e pensar, a maioria dessas formas, né, de trabalho, onde a gente tem um pouco mais de autonomia, onde os alunos têm um pouco mais de autonomia, muitas vezes elas levam um pouco mais de tempo para poder se construir, né? No início, tu tem que tolerar um pouco aquele período em que tu tem que ainda ensinar, às vezes, né, ou ajudar os estudantes, né, nessa tarefa de enfim, de ir atrás das coisas que eles querem, de descobrir, de aprender como é que se pesquisa isso, como é que faz aquilo e tal, até que isso depois vai, né, conseguindo se organizar e se fortalecer um pouco mais. Mas eu acho que essa dimensão do tempo, né, de tolerar esse tempo, né, de tolerar esse processo, eu considero que isso é super importante, porque se a gente também fica só naquela coisa, né, do, tá, tem que ser rápido, tem que ser isso, aí o professor vai dizer, bom, para eu dar essa quantidade de conteúdo nesse tempo limitado, só se eu controlar tudo mesmo. Então, acho que esse também é um ponto para a gente pensar. E por falar em tempo, estamos chegando no nosso tempo também aqui da nossa fala, então não sei se Lara, Rodrigo querem fazer mais algum comentário final, mais alguma observação sobre esse tema. Eu gostaria só de encorajar as pessoas que estão nos assistindo a refletirem sobre como elas têm tido controle dentro da sala de aula delas. Esse é um tópico que tem tantas variáveis que eu não estou aqui para dizer, oi, gente, vocês têm que parar de ter o controle na sala de aula de vocês. Eu acho que todo mundo pode tentar ir um pouquinho na régua, né? Muito controle ou muita liberdade, tentar ajustar. E isso depende muito da turma que a gente tem, depende do tempo, depende da disciplina que a gente ensina. Então, eu acho que, no fundo, cada um vai conseguir avaliar melhor como pode trabalhar isso em sala.
Eu sempre encorajo muitas pessoas a tentarem trabalhar junto com os alunos e não para os alunos dentro de uma sala de aula, porque eu acho que eles têm muito a acrescentar também. E quando a gente dá um pouco da responsabilidade, eles se sentem parte daquilo. Então, eu acho que isso vale muito a pena, assim, pelas experiências que eu tive de dar um pouco do controle para os alunos, eu vi como eles se sentem importantes e, sabe, mostram resultado bem melhor do que a gente imagina, porque no fim das contas a gente não quer que eles sejam como nós, a gente quer que eles sejam mais evoluídos, né? Pelo menos eu quero. Então, eu acho que é assim que a gente evolui o mundo, quando as gerações mais novas são mais evoluídas do que as gerações que estão lá ensinando elas, né? E a gente só pode ter isso quando a gente permite um pouco de liberdade. E eu, para encerrar, eu acho só interessante e recomendo aos professores trabalhar muito suas soft skills, né? Suas habilidades emocionais, porque isso ajuda muito. Tornar um ambiente agradável ajuda, tentar, né? Tornar um ambiente agradável ajuda muito, facilita o aprendizado. E trazer o aluno, como Lara falou, para ser coautor da sua história, né? Coautor da sua aprendizagem. E fica mais prazeroso até para o professor, porque ele passando a ser um facilitador do aprendizado, ele vai ter menos estresse até em querer conduzir tudo que acontece ali na sala de aula, tá? Então, acho que é bem importante que a gente desenvolva bem essas habilidades emocionais para que a gente possa ter um controle, né, mais legal da sala de aula sem ter que exercer tanto o autoritarismo para conseguir isso. Eu acredito muito nessa questão, trazer o aluno um pouco mais para perto facilita muito o aprendizado dele. Indo nessa mesma direção, eu fiquei pensando que uma das formas, né, também da gente poder começar a fazer isso, como a Lara disse, não precisa ser 8 e 80, né? A gente pode ir fazendo pequenos ajustes, começar abrindo um pouco mais de espaço de escolha para eles também, né? Não precisa ser liberdade total, daqui a pouco começa com 2 alternativas, né? Onde daí eles já podem fazer né, já ter um pouco de controle, né, das suas escolhas ali, daqui a pouco tu dá 3, daqui a pouco tu dá 4, até que em algum momento tu deixa que eles possam, né, fazer uma escolha total, enfim. Então, eu acho que isso também pode ser um passo inicial. Eu sempre brinco que escola tem que ser lugar também de escolha, né? Então, que a gente possa também pensar um pouco nessas possibilidades que podem sendo abertas para eles. Então tá, gente, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez nesse nosso papo de escola. Continuem nos acompanhando. Aqui a gente tem trazido, né, com uma certa sistematicidade um pouco das nossas discussões sobre educação e sempre nessa tentativa de poder trazer algumas possibilidades novas, algumas alternativas diferentes e principalmente pensar numa forma de ter uma educação um pouco mais criativa. Então era isso por hoje e até a próxima. Deixem seus comentários aqui embaixo e vemos vocês no vídeo do Papo de Escola número 10, que é o próximo. Valeu! Tchau, tchau!